Fala galera, estamos aqui para trabalhar esse speed art da Eloy, uma pegada aí de pintura digital, tá? Sendo que aqui a gente vai dar somente uns comentários sobre essa pintura, ok? Então, como toda pintura digital, a gente tem a etapa inicial, né? No meu caso, quando eu vou fazer estilo concept art, eu gosto muito de marcar uma mancha para ter noção do que é que eu vou desenhar ou as áreas que eu vou desenhar. E baseado nessa mancha, eu começo a fazer as construções, tá? Eu tinha uma mania terrível de já nessa etapa inicial ficar tentando consertar tudo e deixar tudo o mais perfeito possível. Mas na pintura digital isso não funciona 100%. Você acaba por perder um pouco de tempo seguindo um padrão desse. Então, é melhor deixar para fazer as correções à medida que o desenho ou que a arte ela for avançando. Como é no estilo concept também, eu jogo essa primeira etapa aí tudo em tons de cinza, para depois dos tons de cinza a gente ver como fazer a aplicação das cores. Uma vez que nesses tons de cinza eu me foco somente na atenção para luz e sombra, a direção que eu quero a luz e sombra, onde eu quero mais claro, mais escuro, enfim. A marcação você pode fazer com qualquer pincel que você acha interessante de marcar, tá? No meu processo aqui eu estou fazendo o quê? Fiz uma marcação mais dura e agora com o pincel um pouquinho mais macio e uma configuração nas pinceladas, eu estou trabalhando a mistura, eu estou trabalhando como se fosse o efeito de blender, né? Que é fazer a mistura das cores, porque eu já defini aqui aproximadamente onde é que eu quero cada coisa. E uma vez que eu tenho isso definido, fica mais fácil de marcar somente a mistura dos tons. Eu estou usando o pincel comum, né, no Photoshop no caso, com o flow a 53%, porque ele me dá uma mistura que eu acho legal de trabalhar. Aí às vezes eu deixo a borda mais suave, às vezes eu deixo a borda mais dura, vai dependendo de como a arte vai desenvolvendo. Eu tinha sempre aquela ideia específica de já trabalhar no início o mais perfeito possível. Só que isso daí acaba te impedindo em várias vezes de você aproveitar o desenvolvimento da arte, porque às vezes você vai percebendo que umas coisas podem ser melhores do que outra à medida que a arte vai avançando na concepção, na construção dela. Então nem sempre você vai conseguir fazer tudo logo de cara, perfeitinho e a 1000%. Tá? Então fica essa dica aí que eu acho que é a mais valiosa dos estudos que eu tenho feito, que é a questão da arte se construir à medida que a ilustração vai avançando. Então nessa primeira etapa, como eu falei, o primeiro ponto é marcar os tons de cinza, as áreas mais claras ou as áreas mais escuras, e a partir disso daí você ir fazendo os retoques ou os ajustes, porque você já começou a construir alguns pedaços, algumas partes. Né? Não é você ir fazendo o desenho de detalhe em detalhe para depois finalizar. Você vai fazendo as construções e marcações e à medida que a arte vai avançando, você vai vendo para escurecer ou clarear, para ir definindo cada coisa. Sendo que como é uma ilustração preto e branca, eu estou usando uma média de tonalidade, no caso tons médios, as partes um pouquinho mais escuras e um pouquinho mais claras. Não estou fazendo uma ilustração toda muito clara ou muito escura, tá? A tonalidade é levemente mais clara, mas não tem um contraste muito alto. Então, nessa primeira etapa, é meio que solidificar esses tons, definindo onde você quer mais escuro ou aonde você quer mais claro. Pelo menos foi o caminho que eu escolhi para fazer essa etapa dessa arte, tá? Pintando primeiro o rosto, o cabelo e depois algumas partes
da roupa dela, da vestimenta dela. No caso, eu não quis me preocupar em aprofundar demais os diversos aspectos do concept da personagem. Ela carrega diversos detalhes diferentes, porque isso aqui foi um estudo que eu estava fazendo. Entendeu? Eu achei que o resultado ficou legal, achei interessante de botar aqui no canal também. A Eloy é a personagem do jogo Horizon Zero Dawn, que tá saindo a segunda versão aí. Foi um jogo que me fez voltar a jogar videogame. Eu tinha acho que uns 4 anos sem jogar nada. Comprei um PlayStation para um evento que teria no trabalho a confraternização, né, do pessoal lá da escola. E fiquei com esse console parado quase 3 anos. Aí um colega me presenteou com Horizon Dawn, fez a maior pressão para poder jogar e tal. Joguei uns poucos dias, mas não dei seguimento. Aí depois ele ficou no meu pé para eu poder jogar, que a história era boa e tal. Aí eu decidi jogar e realmente é um jogo muito bom. Me cativou em diversos aspectos. Aí eu decidi dar seguimento ao jogo e realmente é uma história muito boa. O personagem é cativante, é carismática, tem diversos aspectos. Isso no primeiro jogo, tá? Que eu achei muito bom. Dando uma pausa falando sobre o jogo, vou falar aqui sobre essa etapa que a gente está fazendo da pintura, que é a aplicação de cores. Nesse processo do preto e branco, você pode aplicar as cores pelo overlay, tá? Que é a sobreposição, ou pela camada de color, que é a camada de cores somente. Ambas funcionam muito bem com preto e branco. O overlay ele dá uma transparência maior e mais brilho. O color, a cor é um pouquinho mais opaca e mais escura, não dá tanto brilho. Mas você pode fazer essa aplicação e em cima dessas camadas você abrir uma camada multiply para dar algumas sombras, deixar a cor mais saturada, fazer melhor esses ajustes de pintura. Tá? A proposta não é já no overlay você fazer as tonalidades perfeitas, digamos assim. Tudo é uma questão de você ir testando e ver os resultados que você vai tendo. Depois do overlay eu trabalhei um pouquinho com as camadas mais escuras, isso pelo multiply, e depois abri uma outra camada acima, normal no caso, para fazer os ajustes das cores de acordo com o que eu achei interessante. Foi o processo que eu decidi utilizar para essa ilustração, tá? Eu acho ele muito legal de se trabalhar. Você não tem as cores muito saturadas. A questão da luz e sombra, você tem um efeito um pouquinho mais realista, o que te dá um pouquinho mais de liberdade para poder trabalhar. E a partir desse ponto você pode ir corrigindo e fazendo todos os ajustes que você achar interessante. Voltando a falar um pouquinho do jogo, é muito bom a história, os personagens, a forma que se desenvolve tudo, eu achei muito bom, realmente muito bom. E já está vindo uma segunda versão para PlayStation 4 e 5 também. Espero ter a oportunidade de jogar essa segunda versão. Mas aí, galera, se você jogou, até recomendo você falar aí o que você achou, o que você gostou desse jogo e tal. Porque eu também sou muito fã dessa parte aí de games, né? Jogos de mundo aberto para mim é um estilo de jogo novo. Esse foi o primeiro que eu joguei e, como eu disse, curti muito e espero jogar mais. Tá? Espero também que essa segunda versão traga coisas que sejam interessantes e mantenha uma boa dinâmica no jogo. Recomendo demais para quem tem um PlayStation, gosta de jogo de aventura, gosta de jogo de ação, jogo de exploração. Recomendo demais jogar Horizon Zero Dawn. Voltando agora aqui às questões das pinturas, uma vez que você já vai ajustando as tonalidades que você quer, você vem fazendo sempre as misturas, que é essa etapa que eu estou fazendo agora, para poder ter uma colorização, digamos assim, que não fique recortada. Tá? Se você quer trabalhar uma pegada no estilo meio artístico, ou no estilo chamado fine art, que é mais realista, é preciso buscar aí um ponto de equilíbrio entre alguns efeitos de luz e sombra e aquilo que o realismo apresenta para a gente.
Uma nota interessante é que eu não trabalhei com texturas nessa ilustração. Normalmente o Photoshop, se você aplica algumas texturas gerais na imagem, ela te dá uma sensação de realismo maior. É como se fosse um granulado de uma fotografia impressa. Eu não explorei tanto desse aspecto. Eu explorei mais a questão da mistura das cores. Eu queria ver como me saía novamente nesse processo do preto e branco para o colorido e ver também o resultado que isso ia me trazer em termos de satisfação e em termos de liberdade para poder trabalhar. A liberdade que me deu eu achei máxima. Pude trabalhar as tonalidades mais claras e mais escuras como eu queria, deixando os efeitos da forma que eu achei interessante. Para os retoques, áreas menores, como óleos e coisa desse tipo, vale ter mais cuidado, porque áreas pequenas e áreas de retoque, muitas vezes a gente bota na cabeça fazer de um jeito e fica futucando ali, querendo que fique melhor e às vezes acaba estragando. Então, uma vez que você já percebe que as coisas estão do jeito que você quer, mantenha isso, siga nesse padrão, que você vai ter um resultado bom, você vai ter um resultado positivo. Agora, se você ficar nessa de ficar futucando, às vezes acaba mais detonando do que ajudando o desenho. Tá, outro ponto são, como eu falei, a questão dos retoques, que é o que eu estou mexendo aqui. Ajustei mais a bochecha do rosto dela, que eu achei que estava muito redonda, que eu mexo muito com mangá também, então a influência da bochecha mais redonda e o queixo muito fino. Então eu vim tentando ajustar isso daí para poder deixar um pouquinho melhor esse aspecto. Uma coisa que pode ser interessante de se aplicar é você tentar fazer as manchas com os pincéis mais duros primeiro, né, sem ser a borda suave, e depois você usar os pincéis de borda suave para tentar amaciar um pouquinho a superfície, para deixar a superfície um pouquinho mais lisa, não ficar um recorte muito grande. Essa região aqui também para o cabelo foi um pouquinho difícil achar algumas referências legais, então fui construindo meio que pelo que eu já vim fazendo com o cabelo no Photoshop, sendo que eu não usei pincéis específicos de cabelo. Vim trabalhando o cabelo meio que por manchas. Então usei umas pinceladas mais grossas primeiro para trazer umas áreas de sombra, para trazer uns fios por baixo, digamos assim, para o efeito da sombra. E depois eu fui trabalhando esses fios mais por cima para trazer o efeito da iluminação, tá? Isso daí é uma jogada também que serve para se trabalhar no Photoshop. Você vai construindo uma tinta sólida, digamos assim, por cima do cabelo. E depois você faz os ajustes com os pincéis, os retoques que você precisar. Certo? É bem verdade que o cabelo dela, a princípio, ficou mais parecendo um capacete do que o cabelo, mas eu consegui dar uns pequenos ajustes nisso daí. Eu não estava satisfatório para mim. Eu aí fui estudando mais, mexendo mais, até achar uma coisa aí que ficasse interessante. Para dar uma revisão geral do que a gente fez aí. Primeiro as manchas, depois a line art em outra camada, um pouquinho mais escura. Depois da line art, as cores de base. Depois das cores de base, as cores de base preto e branco no caso. Depois das cores de base, a camada em overlay para aplicação da tonalidade da pele, dos olhos, do cabelo. Depois disso, aí eu fui para os ajustes, para as tonalidades ficarem mais próximas do que eu queria, que é uma tonalidade que não ficasse tão opaca, mas não ficasse também tão saturada. E aí eu abri a camada Multiply acima da camada Overlay para poder escurecer e saturar um pouquinho mais alguns tons. Depois disso, aí sim eu vim para uma camada realmente de pintura, que aí eu fui definindo melhor as tonalidades, fui definindo melhor as manchas do cabelo, fiz os dois olhos, sobrancelha, o nariz e a boca.
trabalhei aqui a orelha e o foco, para depois dessa etapa, no caso estou entrando aqui a parte da roupa, depois de definir essa etapa, que seria a camada da pintura, aí a gente vem fazendo os detalhes, fazendo textura, fazendo os retoques que forem necessários. Eu estou estudando e publicando esses vídeos porque eu estou tentando achar um processo que fique mais adequado ao que eu curto fazer na pintura digital. E não só meter o vídeo processo lá, deixar a galera assistir o vídeo processo sem aprender nada, ou só olhando, fingindo que está aprendendo. Eu gosto de dar algumas explicações e algumas dicas que venham favorecer, que venham possibilitar que o pessoal consiga aprender alguma coisa. Se eu consigo passar esse tipo de dica, para mim o vídeo é mais satisfatório do que somente meter o conteúdo lá e se exploda para poder aprender. Tá? A gente está pegando essas partes de detalhe aqui, ó, tem a ver com o que eu falei. Depois da sobreposição, que é a tonalidade, aplicar as sombras, depois das sombras fazer os retoques para as cores, que é esse processo que a gente está fazendo aqui agora. Então, uma vez que você domina isso daí, todo o processo vai ficando mais fácil, tá? No final, eu vou mostrar aqui no vídeo cada camada separadamente, dando um pequeno retoque sobre isso daí, para você poder entender melhor o processo. Aí é interessante, as coisas que você achar assim, pô, não, eu tive dúvida com essa questão, com aquela, com as cores, com preto e branco, com as manchas, com as linhas, pode deixar aí no comentário que eu vejo se eu consigo fazer algum outro vídeo falando sobre isso, tá? Minha proposta é compartilhar aqui no canal os estudos que eu for fazendo de desenho, de pintura digital, dos processos, eu ver o que é que eu consigo ir compartilhando aqui para ajudar a galera que quer fazer a colorização digital, tá? Essas últimas partes aqui de retoque, nos olhos eu abri uma nova camada para pintar o efeito do brilho azul e apliquei os cílios com o pincel duro. E agora eu vou só fazer as correções aqui dos lábios para ficar mais agradáveis para mim, tá? Como eu trabalho também com aula de desenho, no caso o foco principal do meu trabalho é mangá, por isso que eu estou dizendo que isso aqui é um estudo. Eu sempre trabalhei muito com mangá. Realismo não é algo que eu sempre tive o hábito de trabalhar. Estou voltando a mexer com mais frequência agora. Então eu vou deixar aqui embaixo também, fazer meu jabazinho, né? Deixar na descrição desse vídeo o link para o meu curso de mangá lá na Udemy. São 3 cursos, na verdade. Tá? E um curso que eu tenho na Hotmart. Os cursos da Udemy é para quem curte mexer com Paint to Sai, tá? E quer aprender a desenhar mangá e colorir mangá. E o curso que eu tenho na Hotmart é o material mais tradicional, para quem quer fazer lápis e papel. Na Udemy é o digital, na Hotmart é o tradicional. Eu vou ver se futuramente, né, eu ajustando as coisas que eu quero nessa pegada mais realista assim, se surgir a oportunidade eu faço algum curso específico para esse tipo de conteúdo daí também. Como eu falei anteriormente, o que você achar interessante, comente aí nesse vídeo. Dê também o seu like, que isso daí nos estimula a fazer mais coisas. Marque ou mande para algum amigo que está começando aí nessa área de pintura digital, que isso estimula a gente a fazer mais coisas. Nessas etapas finais aqui da pintura, eu fiz ali uns ajustes para o cabelo, com o pincel pinicado para cabelo, né, que são os pincéis com vários pontinhos, a gente utiliza para fazer cabelo. E a gente está dando agora os últimos retoques aqui da pintura, de parte da roupa dela, e eu joguei uma imagem de fundo, um wallpaper que eu achei de fundo, para a imagem aí não ficar vazia. Desse wallpaper tem uns retoquezinhos de pintura também a serem aplicados, porque aí entra a iluminação do céu, entra a iluminação de ambiente, já nos traz algumas coisas aí um pouquinho diferentes. Não quis mexer em mais coisas para não gerar mais complicações. Então preferi segurar a onda nessas primeiras etapas aqui para poder fechar bem essa ilustração do Horizon Zero Dawn e da Eloy. Não deixe de curtir, de comentar, de compartilhar, de marcar os seus amigos, porque a gente aí também vai entrar agora
na última parte, né, que são as camadas separadas, as últimas dicas assim, para te auxiliar a colorir um pouquinho melhor. Fazendo a aplicação da iluminação de ambiente, que é o tom do céu azul, tá? Uma contraluz de fill light ou luz de ambiente, que isso enriquece também a arte e traz mais essa sensação de realismo ao trabalho. Desenho é prática, gente. Se a gente pratica, a gente desenvolve. Pessoal, a gente vem aqui com as imagens de processo. As primeiras são as manchas. Aqui estão mais definidas porque eu fiz a line art e pintei na camada das manchas, que seria o segundo exemplo. Tudo em preto e branco. Depois disso daí vem a camada de overlay, que é a sobreposição. Tá? Pode ser a camada de color também, onde você faz a aplicação das cores de base para orientar no que você está fazendo. Uma nota importante, quanto mais clara estiver a cor, se for o branco no caso, ao invés do tom mais escuro, mais difícil é de aparecer no overlay, tá? Depois desse processo a gente vem a segunda parte aqui, que são as outras cores. Nessa segunda parte, a gente já usa uma camada em Multiply para poder ir ajustando melhor as cores, os efeitos de iluminação e de sombra, para depois ter uma camada comum, onde aí você pode pintar os últimos ajustes, a fazer a aplicação das pinturas por meio dos pincéis ainda, para depois ter a montagem final com o cenário, com os ajustes, correção de cores e os efeitos a mais que você quiser aplicar para assim finalizar a sua arte. Novamente, espero que vocês tenham curtido. Não deixe de dar o like e compartilhar para os seus amigos. Tem mais informações na descrição e vamos praticar, gente, porque desenho é prática. Até a próxima!